Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula nossa de computação básica. E hoje, infelizmente, a última aula, né, professor? É verdade. Boa noite para todo mundo. Estamos aí para fechar a disciplina. Para hoje a gente tem aí um assunto bastante interessante que nós vamos passar para vocês aí, certo? Bom, mas como é de costume em todas as nossas aulas, começaremos ainda agora com a revisão da aula anterior. E na aula anterior, vocês viram que, acompanhando o slide, nós estudamos sobre redes de computadores. Nós vimos que rede de computadores é tão somente um sistema de comunicação de dados constituído através da interligação de computadores e outros dispositivos, distribuídos o quê? Geograficamente, com a finalidade de compartilhar dados e recursos. Então, você pôde compreender na aula passada que rede de computadores se trata então de quê? Computadores, equipamentos, impressoras, diversos outros dispositivos, pode até ser um celular também fazer parte de uma rede, distribuídos como? Geograficamente. O que isso quer dizer? Que eles podem estar em diversos lugares, não necessariamente tem que estar todos dentro de uma única sala. Eles podem estar espalhados em um prédio, em uma cidade, em países, em um estado. Então, não há limites para uma rede de computadores. E a função, a finalidade de todos esses equipamentos, esses dispositivos estarem interligados uns aos outros, é com a única finalidade de compartilhar o quê? Dados e recursos. Dados seriam o quê? Sistemas administrativos, sistemas de informação da empresa, com informações de venda de produtos, troca de informações na web. E recursos que poderiam ser aquele exemplo que nós citamos da impressora em rede, pode-se compartilhar uma unidade de CD-ROM também em rede, arquivos. Então, há uma infinidade de recursos possíveis aí para serem compartilhados dentro dessa rede de computadores. Você viu também sobre as topologias. O que são essas topologias? Topologias compreendem a forma como os componentes de uma rede estão interligados entre si. Podemos dizer então que uma topologia é o meu layout dos computadores. É a forma como eles estão ligados uns aos outros. Se eles estão ligados num barramento paralelos, se eles estão ligados todos num central, uma central de comunicação, um computador, ou se eles estão ligados um ao outro em forma de anel. Então, a topologia compreende então a forma como todos esses meus computadores estão interligados uns com os outros, trocando informações. Nós vimos aí a topologia estrela. Essa topologia estrela, todos os computadores, como você pode observar, estão interligados num ponto central aí de comunicação de dados. Geralmente, esse ponto central, ele se refere a quê? Pode ser utilizado um switch ou um hub para fazer essa interligação, esse concentrador, então. Uma vantagem muito boa dessa rede é o quê? Que se uma estação, um host, der problema, os demais continuam trocando informações normalmente. Sua rede não irá parar por causa desse host que ficou sem informação, somente ele. Agora, uma desvantagem é que se o ponto central falha, toda a sua rede irá falhar. Teoricamente, essa é uma rede um pouco mais cara, não tão mais cara, mas para adicionar computadores nela, você gasta um pouco mais de cabos, porque depende da posição do computador onde vai ser instalado até o concentrador, até a distância do concentrador. Então, ele leva uma certa distância, dependendo aí, pode ser mais caro ou mais barato. Ok? Então, essa é a rede estrela. Vocês viram também a rede baseada em barramento. Nessa rede, nessa topologia, todos os computadores estão ligados em um cabo central, um barramento central. Me fizeram uma pergunta na web a respeito desse barramento. Se seriam um cabo saindo do computador, ligando a esse outro cabo central. Ele não é dessa forma. Nesse tipo de ligação, de topologia, os cabos estão interligados como? Tem uma placa de rede no computador, ele tem tipo uma peça, tipo um T. Uma perninha desse T, a base, vai no computador. Uma ponta recebe o cabo que vem do computador que estava à direita. E a outra ponta continua para interligar o computador que está na esquerda. Então, na verdade, um cabo ele entra no computador, praticamente, e sai por ele. Então, ele não tem um cabo que se liga a um outro cabo ali central, não. Isso é feito através dessa pecinha, desse T, que fica atrás da placa de rede. Tá certo? Então, é dessa forma que ele é ligado. Então, eles são ligados em série. Quando um desses
computadores falha, toda a sua rede vai perder comunicação. Ou se você também tirar um componente que nós chamamos de terminador, nessa topologia, nós colocamos um componente nas duas extremidades da rede, desse barramento, que são os finalizadores da rede, que significa que vai poder cair. Então, essa é a topologia em barramento. A outra topologia que nós vimos é a topologia em anel, no qual todos os computadores estão ligados entre si. É como se fosse uma rede em barramento e você pegasse nas duas pontas e desse um nó, né? Então fechou um círculo aí. Ela tem as mesmas características da rede em barramento, só com a diferença que não tem esses terminadores, todos estão interligados. Também vimos sobre os meios físicos dessa rede, os cabos, que nós temos aí o cabo coaxial, fibra ótica, par trançado. Nós vimos que a tecnologia também transfere informações pelo ar, radiofrequência, rede telefônica. Quanto à abrangência, nós vimos que existe a LAN, que é a Local Area Network. Quer dizer, uma rede de área local, uma rede de alcance local. Compreende, às vezes, uma sala, um prédio, tá certo? Então, essa é a Local Area Network. Também temos a MAN. A MAN é a Metropolitan Area Network. Compreende o quê? Uma rede localizada dentro da abrangência de uma cidade, por exemplo, da distância, do alcance de uma cidade. Então, você tem várias pequenas LANs, que quando elas todas estão interligadas entre si, se trocando informações, dados e compartilhando recursos, você tem aí formado uma MAN, quando essa abrangência dela se torna em uma cidade aí. E por último, nós temos a Wide Area Network, que é a mais conhecida, um exemplo mais clássico, é a internet. São redes de alcance em países, continentes, é uma rede de alcance mundial. Tá certo. Mas na aula passada a gente falou também sobre um assunto extremamente importante na área de sistemas de informação, que foram os bancos de dados. Vamos acompanhar aqui. Então nós falamos sobre as definições de banco de dados. O que é um banco de dados? Que são coleções de informações armazenadas em meio eletrônico. Por que em meio eletrônico? Para permitir mais fácil acesso, recuperação, mais fácil acessibilidade, transmissão, rapidez de manipulação. Nós falamos também sobre os tipos de bancos de dados. Existem os bancos de dados relacionais, que são os que dominam o mercado. Existem os bancos de dados orientados a objetos. Existem os bancos de dados distribuídos. Com a nova tecnologia de mobilidade, surgiram também os bancos de dados móveis. Então, existem aí diversos tipos de bancos de dados, cada um com as suas vantagens e desvantagens. Nós falamos também sobre os SGBDs, que são os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Qual o papel do SGBD? Então, o SGBD ele é responsável por fazer a comunicação entre os aplicativos do usuário e o banco de dados, para não permitir que aplicativos usem indevidamente os dados, manipulem de maneira incorreta os dados, quebrando a consistência das informações, porque eles são organizados de maneira consistente para que a gente possa utilizar, desfrutar dos benefícios dos bancos de dados. Muitas vezes aplicativos usam os bancos de dados de maneira incorreta e os sistemas gerenciadores de bancos de dados fazem essa comunicação, eles fazem essa intermediação para não permitir que os aplicativos quebrem os bancos de dados. Nós falamos também sobre a linguagem SQL, que é uma linguagem estruturada para consultas em bancos de dados. Na verdade, se diz consultas em bancos de dados, mas ela pode ser usada para efetuar todas as operações em banco de dados, desde a criação, manipulação, criação de tabelas, eliminação de registros. Ela pode ser utilizada para manipular um banco de dados em todos os seus aspectos, certo? Então, a parte de redes e de banco de dados, a parte introdutória desses dois assuntos, foi o que a gente viu na aula passada. E o que a gente tem para a aula de hoje? Vamos ver. Então, os objetivos da aula de hoje são conhecer as áreas de formação profissional mais comuns na área de TI. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as profissões e sobre o mercado de trabalho, certo? Outro objetivo, nós temos aí entender a situação da regulamentação das profissões, ou seja, nós vamos tentar situar o profissional da área de sistema de informação, da área de informática, da área de computação, em relação aos conselhos, em relação à regulamentação da profissão, quem pode e quem não pode exercer as funções ligadas à área de informática. Outro objetivo nós temos é entender as diferenças entre os tipos de profissionais de TI. Agora que eu me formei,
que ramo de atividade dentro da TI eu vou seguir. É o que você vai conhecer algumas ramificações, algumas funções específicas que você pode estar, então, seguindo, optando por uma carreira profissional daí por diante. Bom, hoje a informática está inserida nos mais diversos segmentos produtivos da sociedade. Com isso, o computador se tornou um acessório tão comum quanto a TV. Então, isso fez com que a informática se tornasse, dentro da sociedade, uma necessidade específica de cada área. Então, para atender essas necessidades específicas, o que aconteceu? Os profissionais tiveram que se especializar em determinadas áreas. Sair daquela figura antiga de 4 profissões apenas que existia, 4 funções. Eles tiveram que se adaptar, então, e formar novos profissionais nessas áreas específicas de produtividade dentro da sociedade. Então, torna-se indispensável a contratação de profissionais cada vez mais especializados para atender, assim, esses diversos segmentos. Então, como nós falamos, devido à informática ter se espalhado dentro dos vários ramos da sociedade hoje, dentro de empresas, hoje existem empresas de telecomunicações, de programação de dados, de consultoria, de manutenção de computadores. Então, o leque se abriu muito à necessidade dentro da informática, dentro da sociedade. Então, torna-se necessário profissionais cada vez mais especializados em determinadas áreas. E hoje é isso que nós vamos conversar, mostrar para vocês algumas dessas áreas para vocês estarem conhecendo aí. Anteriormente, existiam apenas 4 tipos de profissionais. Quais eram? O analista, o programador, o operador e o digitador. Então, até poucos anos atrás, existiam apenas essas 4 figuras no meio dos profissionais de TI. O analista, que era responsável por levantar informações sobre o sistema que seria modelado, fazer as documentações e passar para quem? Para o programador. Esse daí sentava, né, e começava a codificar todo aquele desenho, toda aquela estrutura que o analista fez. Nós tínhamos ainda o operador, que era quem ia utilizar o sistema, e o digitador ainda, que era uma figura que só pegava aquelas fichinhas e mandava para dentro do sistema de informação. Então nós tínhamos praticamente essas 4 figuras dentro da área de TI. Hoje vocês vão saber e vão ver que existem muito mais. Bom, professor Evandro, então todo mundo percebeu dos benefícios da utilização da informática, cada um na sua área. Cada um na sua área. Então, para atender essa demanda dos profissionais de outras áreas que necessitavam dos serviços do pessoal da computação e da informática, surgiram aí, a computação passou a se desenvolver até se tornar uma ciência. Atualmente, existem profissionais que atuam exclusivamente no desenvolvimento da computação. Então, a informática, a computação tornou-se uma ciência e, como qualquer ciência, passou aí a necessidade de existirem cursos acadêmicos para formar pessoal capacitado nessas áreas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a formação acadêmica do pessoal dessa área. Então, o grande conhecimento da utilização de computadores em diversos ramos da sociedade fez com que surgisse a necessidade de formação acadêmica em áreas específicas. Ou seja, em algumas áreas existia a necessidade de cursos de longa duração, cursos de bacharelado, cursos de tecnologia voltados para a formação de recursos humanos nessas áreas, certo? Então nós vamos ver aqui os níveis da formação acadêmica. Atualmente no Brasil existe o nível tecnológico, o nível de bacharelado ou de graduação e o nível de pós-graduação. Então esses 3 níveis são utilizados aí para a formação de profissionais para atuarem nos diversos ramos, desde a formação de novos recursos humanos até a operação das tecnologias, a criação de novas tecnologias e mão de obra capacitada para suprir as necessidades do mercado, certo? Então, os cursos de tecnologia, os tecnólogos e cursos sequenciais são voltados para assumir aí a demanda do mercado. Os cursos de bacharelado e graduação, graduação, são voltados para formar recursos humanos para pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, também desenvolvimento de sistemas. Os cursos no nível de pós-graduação são voltados para áreas específicas e para a formação de pesquisadores e também professores que vão atuar nesses outros níveis aí, certo? Então vamos acompanhar aqui. A formação tecnológica compreende os cursos de tecnologia e os cursos sequenciais. Em geral,
os cursos de tecnólogo e os cursos sequenciais são cursos de curta duração, ou seja, identifica-se numa determinada região, numa determinada cidade, a necessidade de recursos humanos em uma área específica dentro de uma área de conhecimento humano. Por exemplo, a computação e a informática. Vamos supor que, atualmente, na cidade de Palmas, Tocantins, existe uma grande demanda na área de formação de recursos humanos para trabalhar em redes de computadores. Então, pode-se criar um curso tecnológico exclusivo para profissionais que atuarão na área de rede de computadores. Ou, como é o nosso caso, um curso voltado para pessoas que vão atuar na área de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, certo? Temos ainda os cursos de bacharelado. Esses cursos, eles são cursos que têm uma duração maior, certo? Em geral, esses cursos duram de 4 a 5 anos. Esses cursos são voltados para profissionais que podem atuar no mercado também e têm uma ênfase um pouco maior para a parte de pesquisa científica. Então, a grande diferença entre tecnólogos e cursos sequenciais e bacharelado é justamente essa. O pessoal do bacharelado também recebe uma ênfase científica no seu curso, na formação de pesquisadores. Esses cursos de bacharelado, eles podem ser classificados em 2 grupos principais. Os grupos que têm a computação como atividade fim e os grupos que têm a computação como atividade meio, certo? Então, vejamos. Os cursos que têm a computação como atividade fim produzem recursos, produzem tecnologia voltados para a própria computação. Os cursos que têm a computação como atividade meio produzem tecnologia e utilizam a tecnologia para que a informática e a computação possam resolver problemas das mais diversas áreas, certo? Então vamos falar um pouquinho especificamente de cada um desses tipos aí. Existe o curso, no nível de bacharelado, hoje no Brasil, o Ministério da Educação sugere que sejam criados e mantidos apenas 3 cursos, que são os cursos de Sistemas de Informação, Ciência da Computação e Engenharia da Computação, certo? Então são esses aí os 3 cursos que atualmente são criados e mantidos na área de informática no Brasil. Existiu ainda, até um certo tempo atrás, os cursos de processamento de dados, os cursos de analista de sistemas, os cursos de análise de sistemas. Esses cursos, alguns cursos, ainda persistem hoje no Brasil. Porém, a recomendação do Ministério da Educação é que sejam criados apenas cursos nessas 3 nomenclaturas: Sistema de Informação, Ciência da Computação e Engenharia da Computação. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses? Então, o profissional da área de Sistemas de Informação, ele tem a sua capacitação voltada para a automação dos sistemas de informação nas organizações e para o uso eficiente das tecnologias. Então, essas aí são 2 ênfases dadas aos cursos de sistemas de informação, certo? Temos mais a saber. Também tem a sua formação voltada para análise e desenvolvimento de sistemas, criação e gerência de tecnologias de informação. Ou seja, o profissional da área de sistemas de informação, ele está altamente capacitado a trabalhar com a gerência e uso da tecnologia voltado para o tratamento da informação. E o pessoal da ciência da computação, qual é a ênfase da formação desse pessoal? É justamente o desenvolvimento científico e tecnológico da computação, voltados para a pesquisa científica. Ou seja, o próprio nome já diz, ciência da computação. A formação de cientistas. É claro que eles também têm a capacitação para análise e desenvolvimento de sistemas, mas a ênfase do curso deles é voltado para desenvolvimento de tecnologia para a computação, no contexto de computação, certo? Nós podemos dizer também que o pessoal de sistemas de informação também tem essa capacitação, ou seja, a formação básica ela é comum, apenas a ênfase é diferenciada. Nós temos ainda o curso de Engenharia da Computação. O pessoal da Engenharia da Computação, eles têm a sua formação direcionada para o projeto e desenvolvimento de hardware, certo? Ou seja, eles têm um grande embasamento na área de elétrica e eletrônica. Esses componentes de automação, esses componentes de elétrica e eletrônica, são largamente utilizados na automação industrial, ou seja, componentes que serão utilizados em fábricas, em linhas de produção, por exemplo. Então, eles têm a formação voltada para a automação industrial, certo? Então,
Tanto o curso de Sistemas de Informação, quanto cursos de Ciência da Computação, como os cursos de Engenharia, eles têm bases de formação comum, porém, eles têm ênfases diferentes. Ou seja, esses profissionais, eles podem atuar, cada um desses pode atuar seguramente, tanto na parte científica, na parte de desenvolvimento de sistemas, quanto na parte de desenvolvimento de componentes eletrônicos. Porém, a ênfase de cada curso, ela é bem direcionada, certo? Nós temos ainda no Brasil o nível de pós-graduação. Vamos entender um pouquinho sobre isso? A pós-graduação no Brasil, ela é dividida em duas modalidades. Existe a modalidade Lato Sensu, que são considerados os cursos de especialização, e a modalidade Stricto Sensu, que são os cursos de mestrado e doutorado. A formação no nível de especialização, ela é voltada para o exercício da profissão daquele cidadão, daquele profissional, em uma determinada área. Por exemplo, o cidadão pode ser formado em análise, tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas e cursar uma especialização na área de bancos de dados, por exemplo, ou na área de redes de computadores. O pessoal da área de sistema de informação pode fazer uma especialização em engenharia de software, certo? Então, a especialização no nível de Lato Sensu ou especialização é voltada para o exercício da profissão em uma determinada área. Já os cursos de mestrado e doutorado, que são na modalidade Stricto Sensu, eles são voltados para pesquisa científica em uma das áreas do referido curso. Ou seja, você pode fazer o mestrado em ciência da computação e, durante esse curso de mestrado, você vai desenvolver um trabalho de pesquisa em uma das áreas que compõem a computação. A modalidade Stricto Sensu, ela tem dois níveis, o nível de mestrado e o nível de doutorado. A diferença entre esses dois níveis é a abrangência da pesquisa e, no caso do doutorado, existe a necessidade de ser uma pesquisa inédita, ou seja, você tem que realmente desenvolver alguma tecnologia nova, algum componente, alguma coisa que venha a contribuir com o desenvolvimento da ciência, certo? Bom, professor, são várias, então, opções aí que nós temos de formação acadêmica, né? Com certeza. Como falou, as bases são as mesmas, né? Mas o direcionamento, né? Para que área você vai atuar, já são diferentes, a ênfase dos cursos são diferentes. Então, nos leva uma pergunta: onde atuar? Consegui a minha formação acadêmica, meu bacharelado, ou fiz ciência da computação, sistema de informação, engenharia. E agora, em que área eu vou atuar especificamente? Que nós sabemos que possui diversas, né, como nós falamos no início da aula. Vamos passar agora para vocês um vídeo produzido pelo jornal Hoje, que fala sobre as profissões na área de informática, a necessidade do mercado, para que vocês estejam aí avaliando também. Tá bom? Então vamos acompanhar agora. Um setor que há vaga sobrando. Parece mentira, né, Sandra? Mas existe. É a área de tecnologia da informação. Pois é, os diversos polos industriais espalhados pelo país oferecem milhares de vagas. Você quer saber como fazer para aproveitar essas oportunidades? Veja na reportagem de Fabiana Scaranzi. Geralmente o que se vê é que tem muita gente procurando emprego e não há vagas para todos. Na área de tecnologia da informação, o que acontece é o contrário. Só no Brasil, segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, em 2005 faltavam 17 mil profissionais no mercado. E esse número pode chegar a mais de 200 mil em 2012. E isso pode significar uma boa oportunidade para você. Quando o profissional escolhe a área de TI, na realidade, ele vai trabalhar sempre na infraestrutura da tecnologia da informação. Ou seja, ele pode trabalhar na fornecimento de redes, por exemplo, então ele vai ligar os computadores de redes, ele vai desenvolver os sistemas que vão ser utilizados por outros profissionais, mas isso hoje independe da área. Para trabalhar nesse mercado é preciso fazer mais que bacharelado, dizem os especialistas. Se você não quer ser pesquisador ou professor, terá que se especializar. Aliás, a maior reclamação das empresas é a falta de especialização dos profissionais. Só no Paraná, há 1.300 vagas disponíveis, sem candidatos. Dulcinea, onde fica esse polo?
Fabiana fica aqui na cidade industrial de Curitiba, no chamado Parque de Software. Das 120 empresas paranaenses, 30 estão instaladas aqui. E olha, essas 1.300 vagas são oferecidas hoje, mas a previsão é de que sejam 15 mil ofertas de emprego até 2010. Somente esta empresa tem 10 vagas que não consegue preencher. Qual seria, então, o tipo de profissional que vocês não estão conseguindo encontrar no mercado? São profissionais com conhecimento técnico especializado em informática. Esse é um grupo de profissionais. Um outro grupo de profissionais são profissionais com conhecimento multiespecialista. Ou seja, são profissionais que conheçam tanto de informática quanto conheçam, por exemplo, de processos de negócio. Há vários polos de tecnologia da informação, como esse de Curitiba, espalhados pelo Brasil, e que oferecem milhares de vagas, do Recife ao interior de São Paulo. E os salários, em geral, começam com R$ 1.500 e podem chegar a 9, 10 mil. A empresa grande, ela te dá uma possibilidade de carreira a longo prazo. E uma empresa pequena, ela precisa do profissional para poder atender uma demanda específica, então eventualmente ela paga mais por isso. Segundo os especialistas, as empresas não vão contratar um técnico apenas para comprar o melhor hardware ou software. O profissional de tecnologia da informação precisará trazer benefícios reais para o negócio. É o caso do Mozart, lá do Recife. Fernando, conta pra gente o que faz do Mozart um profissional de tecnologia da informação tão especial. Fabiana, ele se especializou no desenvolvimento de programas e aplicativos para celulares. Mestre em ciência da computação, Mozart já trabalhou nos Estados Unidos, numa das maiores empresas de softwares do mundo. E há um ano é um dos responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologia para celulares no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Quais são os setores hoje que oferecem mais oportunidades nessa área? Eu creio que é o setor de telefonia móvel. Realmente é um mercado que está em expansão. O telefone é cada vez mais um computador portátil. E um outro setor muito promissor é o setor de web 2.0, onde você cria aplicações altamente complexas para serem rodadas dentro do browser. Se você está de olho em uma dessas vagas de emprego, anote aí algumas dicas. Falar inglês é fundamental. É a linguagem universal para quem mexe com computador. Se mantenha atualizado. A área de tecnologia é muito dinâmica, muda a cada dia. Leia material especializado, livros, artigos, sites na internet, mas não se esqueça que a formação é muito importante. Você pode até achar que as exigências são muitas, mas imagine procurar emprego numa área onde sobram vagas. O investimento profissional e pessoal vale a pena. Nessa área há vários cursos. O importante é você conhecer o conteúdo para saber se é realmente o que você procura. E a vantagem é que tecnologia é para sempre. Bom, pessoal, então vocês gostaram aí do vídeo? É importante seguir aquelas dicas, né? Falar inglês. Eu sei que tem gente aí que pode ser que não goste. Ah, eu não gosto de inglês, outro idioma é muito complicado. Vão ter que aprender, certo? É um ganho profissional para vocês mesmos. Aprender a falar inglês, um outro idioma. Porque todos os equipamentos, livros, linguagem de programação, se você for partir para essa área, todos têm a necessidade extrema do inglês. As melhores documentações, livros que vocês forem ler da área, vão estar no idioma inglês. Então não há para onde correr. Então tem que aprender inglês. Se você não conseguir, tiver a condição de fazer um cursinho básico de inglês numa dessas escolas, procurem fazer na internet. Tem diversos cursos de inglês aí pela internet. Procurem ler documentações, comprar um dicionário, então vai ter que ser feito desse jeito. Se você quiser ser um bom profissional então, na área de informática, tem que aprender inglês. Ler, estar sempre lendo, se atualizando, porque a informática, você sabe, ela cada dia se desenvolve mais, está sempre em atualização constante, então você tem que também estar se atualizando, lendo bastante, para se tornar um bom profissional aí. Vocês viram que mercado há, mas para aqueles que se preparam. Então, vamos ver agora algumas funções específicas nas áreas de informática. Uma vez que você já se formou, vamos acompanhar então agora uma área específica? Acompanhe agora. O administrador de banco de dados, é a nossa primeira função. Qual que é o papel dele? Ele executa manutenção e refinamento de bancos de dados corporativos. Ele realiza o quê? Alterações na estrutura do banco. Ele também monitora e identifica falhas. Então, aí são algumas funções com relação ao administrador de banco de dados.
ele vai trabalhar diretamente com o quê? Com as bases de dados de informações, ele vai fazer o monitoramento, criação de tabelas, modificação, ele vai tratar da questão de segurança também desses bancos de dados. Nós estamos falando aqui do banco de dados, não dos sistemas de informação que acessam esse banco de dados. Ele também vai gerenciar esses acessos do sistema de informação à base de dados aí. Ele é responsável por essa comunicação entre eles aí. Ele também tem a função ainda de coordenar programadores. Além também da formação recomendada para essa área, ser uma engenharia da computação ou sistemas da informação. Então, se você quer trabalhar como administrador de banco de dados, você deve procurar então sistema de informação ou engenharia da computação, que foi os cursos que nós falamos como a formação acadêmica. Então, ele também tem a função de coordenar os programadores. Para quê? Com relação ao acesso, porque os programadores vão codificar os sistemas de informação, que vão fazer buscas, que vão fazer inserções de dados dentro da base de dados da empresa. Então, ele que vai gerenciar também, junto com esses programadores, como vai ser feito esse acesso, em que níveis de permissões esses programadores vão ter, que o sistema de informação vai ter com relação ao banco de dados, porque ele é o responsável por essas informações. O sistema de informação pode até ficar obsoleto, pode dar problema, mas o banco de dados ele tem que ser mantido íntegro. Os dados que são lá armazenados para a empresa valem muito, então ele tem que manter. Vamos lá conhecer outra função? Administradores de rede. Qual é a função de um administrador de rede? Instalação, configuração e manutenção dos sistemas operacionais e de todos os outros serviços implementados. O que são os serviços implementados? São, por exemplo, se a minha empresa oferece um serviço de webmail, correio eletrônico, se oferece um serviço de homepage, se eu tenho um portal na internet, então são serviços que a empresa oferece que fica por conta do quê? Do responsável, o administrador de rede. Também é por responsabilidade dele, pesquisas de soluções de tecnologias. A empresa, quando ela vai evoluir, a tendência, como nós falamos, é sempre aumentar o tamanho das redes, a quantidade. Então, a empresa precisa evoluir. E o responsável por essa evolução de forma econômica também para a empresa e de forma que traga soluções que vão atender as necessidades da empresa, também é uma responsabilidade aí do administrador de redes. Outra função é o analista de segurança. Qual a função dele? Ele é responsável pela segurança da rede. Monitora tentativas de invasão, uso indevido da rede, define e mantém as regras de uso dos recursos. Então, o analista de segurança dentro da empresa, como função de uma pessoa, ele vai ter que vistoriar então todas essas regras de acesso à informação, seja acesso interno ou externo. Ele vai ter que monitorar então todos esses tipos de acesso a essas informações. Ele vai ter a responsabilidade de criar meios, de empregar aplicativos e regras que mantenham a segurança desses dados, para que possam ser acessados então pelos sistemas, que essa informação possa ser acessada sempre que necessário. Analista de sistemas. Qual é a função de um analista de sistemas? Levantamento das necessidades do cliente, elaboração do modelo conceitual, definição de cronogramas. Então, quando um departamento de informática, né, ou uma pessoa pretende atender a necessidade do cliente, seja ele interno ou externo, para desenvolver, por exemplo, um sistema de informação, quem faz esse papel de ir buscar informações, geralmente é um analista de sistemas. Ele é que vai lá coletar informações da pessoa, do departamento, da necessidade. Ele vai analisar todo o fluxo de informações. Na verdade, hoje também já existe um profissional, um novo profissional conceito, antes ainda do analista de sistema, que se chama analista de negócios. Esse é uma pessoa que ele tem conhecimentos em TI, mas ele tem conhecimentos mais profundos ainda na área administrativa, que ele pode fazer o levantamento de fluxo de dados, de diagramas funcionais. Então, ele vai entender mais perfeitamente ainda do processo de organização da empresa, dos processos. E vai tentar, junto com o analista de rede, modelar esse sistema de forma computacional, de forma que possa ser traduzido um mundo real para um mundo virtual, que eles possam construir a ferramenta necessária. Definição de cronogramas também é uma função do analista de sistemas.
ele vai ter que gerenciar o tempo que vai ser gasto para desenvolver, o tempo de cada profissional, cada programador envolvido, quanto tempo ele vai levar para desenvolver determinada função. Tudo isso tem que ser cronometrado, né, em uma planilha de controles, de projetos, que vai ser gerenciado aí pelo analista de sistemas. Outra função dele é a modelagem de dados. Analista de suporte. O que faz o analista de suporte? Ele é responsável pela instalação, configuração de software e hardware. O que ele faz? Esse analista de suporte também é uma figura nova, que está sendo empregada dentro das empresas. Esse analista de suporte, ele não tem a função de somente de instalar e configurar esses softwares e hardwares para o cliente. Ele também exerce muito a função de análise desses programas. Ele vai fazer a interface direta do departamento de TI, por exemplo, com o cliente, com o usuário. Ele vai identificar, então, problemas também aí para serem solucionados. Auditor de sistemas. Qual é a função de um auditor de sistemas? Definição de estruturas de controles internos. Identificar e quantificar fraudes. Analisar investimentos de risco. Então, o auditor de sistemas, ele vai ter a função de fazer essa auditoria em todos os sistemas que estão sendo utilizados na empresa. Ele vai ver se tem alguma possibilidade de existir fraude, ele vai fazer controle da documentação, dos sistemas, analisar investimentos de risco. Se a empresa está desenvolvendo um projeto, vai depender quanto de TI ele vai ter que ser empregado. A gente sabe que o gasto hoje com TI é muito alto, né, para você fazer um sistema de informação ou qualquer outro tipo de atendimento nessa área. Então ele vai analisar se realmente tem um retorno para a empresa, se vai compensar ou não. Bom, nós temos ainda outras profissões que são extremamente importantes, né? Além de todas essas, nós temos aí a figura do engenheiro de hardware. O que o engenheiro de hardware faz? Ele é o cara que trabalha no nível físico das coisas. Ele trabalha com as placas, desenvolvimento de placas, placas de rede, placas de vídeo. Ele trabalha no nível de circuitos eletrônicos, né? Ele que mexe com circuitos eletrônicos, verifica como estão os circuitos eletrônicos, projeta, implementa, para que toda essa parafernália aí, para que todos esses outros profissionais possam trabalhar. Nós temos ainda o engenheiro de software. Qual que é a figura do engenheiro de software? Ele é um cara que vai auxiliar o processo de desenvolvimento de programas. Ele pode gerenciar e auxiliar o processo de desenvolvimento de programas. Por quê? O analista, por exemplo, o analista de sistemas, ele vai levantar as necessidades do cliente. O engenheiro de software vai fazer o projeto do software. E quem que vai construir esse software? Quem constrói esse software são os programadores. O programador é o cara que efetivamente vai pegar o projeto de um software e transformá-lo em um programa de computador. Nós temos ainda o engenheiro de telecomunicações, o cidadão profissional que trabalha como engenheiro de telecomunicações, ele é voltado para a área de redes, para a parte de como interligar os componentes que fazem parte dos sistemas de informação aí. E nós temos ainda uma figura que nem sempre é muito valorizada, mas que também é extremamente importante, que é o técnico em hardware, certo? Que é o cara que mantém os computadores funcionando. Computadores, impressoras e outros equipamentos que compõem aí os sistemas de informação das organizações. Em algumas regiões do Brasil, a visão dos empresários, a visão dos empregadores, de quem oferece vagas no mercado, ela é restrita a achar que quem estuda da área de informática, profissionais da área de informática, servem apenas para consertar computador. Existe ainda essa visão em alguns lugares do Brasil, certo? Então nós temos aí algumas outras regiões que estão bem desenvolvidas nesse aspecto e que dão oportunidades a profissionais que atuam nessas diversas carreiras que a gente comentou aqui, certo? Cabe a nós, profissionais dessa área, também tentarmos fazer um bom trabalho para abrir espaço para que outros profissionais que venham a se formar possam atuar no nosso mercado também. Certo, Evandro? Com certeza, professor. Então, depende muito de cada profissional, né? Tentar quebrar o que? Esse paradigma, exatamente. Essa resistência. Essa visão que ele tem dos profissionais da área de informática, que infelizmente ainda é. Mas muito já tem sido feito, muito está sendo mudado, e é com a postura profissional de cada um que essas barreiras aí vão sendo rompidas. Nós trouxemos hoje para vocês um convidado aqui muito especial, que nós vamos fazer uma entrevista
sobre justamente essas profissões na área de informática. Né? Ele vai conversar um pouquinho, vai falar sobre as funções, sobre como essas diversas profissões que nós vimos, essas áreas, administrador de rede, analista de sistemas, programador, engenheiros, como elas todas se conversam em um determinado momento. Ainda vai dar algumas dicas aí também para vocês. Então vamos à entrevista? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o senhor Maurício da Silva Pereira, diretor de Tecnologia, Informação e Comunicação da Uniteams. O Maurício está aqui para nos falar, como gestor de TI, um pouco sobre as profissões na área de TI, principalmente aqui dos profissionais da Uniteams. Olá Maurício, tudo bem com você? Olá, tudo bem, prazer. É um prazer tê-lo aqui. Maurício, nós sabemos que hoje as funções na área de informática são as mais diversas. Assim como especialidades da medicina, da advocacia, você se forma em advogado, se forma em médico, mas escolhe vários ramos de atuação. A informática hoje também é isso. Existem várias áreas de atuação. Você poderia nos dizer hoje quais são as funções desempenhadas pelos profissionais de TI dentro da Uniteams? Claro, sim. Olá, é um prazer estar presente e contribuindo. E só antes de iniciar citando quais as funções realmente nós possuímos dentro da nossa diretoria de tecnologia da informação e comunicação da Uniteams, só abrindo um parênteses aqui, não confundir função com cargo, né? Mais para o final a gente pode estar aprofundando um pouquinho mais no que diz respeito a cargo, mas em termos de função, hoje na Uniteams nós trabalhamos com várias funções dentro da área de TI, entre elas nós temos analista de negócio, temos engenheiros de software, codificadores, mais conhecidos como programadores, né? A equipe técnica, que suporta não só a manutenção de microcomputadores, impressoras, como a maioria subentende, mas hoje os técnicos exercem um trabalho fundamental no suporte a todo o equipamento de TI existente dentro da instituição, né? Além dos profissionais que atuam no suporte através de helpdesk, né? Não só à distância, telefone, suporte online, mas presencialmente também, dando suporte operacional aos sistemas que nós desenvolvemos e aos sistemas proprietários adquiridos pela instituição. Coordenadores de área, né? Nós temos coordenadores voltados para desenvolvimento de sistemas e manutenção dos mesmos, além de coordenações voltadas para a infraestrutura, né? Ou seja, onde se engloba redes, suporte, segurança digital, que hoje é algo muito importante, né? E tudo isso agrupado dentro de uma diretoria que suporta realmente toda a instituição nas suas necessidades, né? Ok. São muitas funções aí, né, Maurício, que são desempenhadas. E o Maurício falou bem, entender essa diferença entre função e cargo, né? Bom, Maurício, dessas funções todas que você citou, os codificadores, coordenadores, engenheiros de software, analistas de sistemas, né? A gente sabe que cada um tem uma função específica. Cada um exerce atividades, exerce tarefas específicas da sua área. Mas em algum momento eles se convergem, correto? Então, assim, você poderia dizer um pouco para a gente qual é a função, o que cada um exerce, resumidamente umas dessas funções que você citou, o que eles fazem e em que momento uma função se encontra com outra, dentro do papel organizacional, não só do departamento, mas também como empresa da Uniteams. Correto. Como mencionado, né, a estrutura da Uniteams ela prevê basicamente duas coordenações, uma voltada para desenvolvimento e manutenção de software e outra voltada para infraestrutura. Nessa linha nós podemos dizer que existem duas áreas de atuação, de convergência desses profissionais, né? Quando diz respeito a desenvolvimento de produtos de software, né, vocês vão estar se aprofundando mais nesse tema, nós trabalhamos com o que existe realmente de atual no mercado, onde você utiliza a gerência de projetos, né, através de profissionais com conhecimento em metodologias, em normas, né, em frameworks voltados realmente para a gestão de projetos de qualidade. E esses profissionais que fazem parte de um grupo que atua frente a um projeto, quando falamos de projeto de software, né, atuam nos vários segmentos, dando início a partir da demanda do cliente, né, que internamente nós também temos clientes, né, não só clientes que oriundos de compra de software, mas clientes realmente que são atendidos internamente dentro da instituição. O passo inicial, né, dentro dessa equipe que se forma diante das demandas é entender
realmente a demanda do cliente. Ou seja, ele não quer meramente uma ferramenta, ele quer a solução de um problema. E isso é mais importante do que você desenvolver um software. Tá? É você entender se aquele software vai realmente resolver o problema do seu cliente. Aí entra o papel do analista de negócio. Ele vai lá entender o negócio do cliente, ou seja, saber aonde aquela ferramenta vai ser aplicada e se o contexto dela realmente soluciona o problema daquele cliente. A partir daí você tem as demais funções que realmente são de produção, né? Você vai ter o engenheiro de software que vai fazer realmente a análise daquele software e vai detectar realmente aonde as áreas que vão ser empregadas para se desenvolver, desde banco de dados, codificação, né? Temos codificadores que vão fazer realmente a parte prática, né? Atender a demanda prática daquele projeto, né, onde vai se codificar, onde vai se criar interfaces e tudo mais. Além de designers, né, que vão fazer a parte de interface com o cliente, administradores de banco de dados que vão realmente estar criando a base para que se armazene possíveis dados oriundos da demanda que foi atendida, né. E quando você trabalha a nível de serviço, né, onde você entra na parte de infraestrutura, você tem uma convergência hoje, né, mais voltada para realmente de atendimento de serviços que são oriundos da utilização do dia a dia de TI na instituição, né. Então, até bem pouco tempo você tinha um setor chamado de Helpdesk que resolvia todos os problemas institucionais, dando suporte, atendendo dúvidas, solucionando problemas de hardware, software, né. Então, a tendência hoje é você realmente trabalhar a nível de serviço e começar a fragmentar essa demanda para que você tenha uma qualidade melhor no atendimento ao seu usuário. E aí você começa a ter especialistas em cada setor, né? Então, o meu Helpdesk necessariamente não tem que saber de tudo, ele pode ser segmentado para atender soluções voltadas para a rede, pacotes de produtos oriundos de aquisição externa, como Office e tudo mais, né? Isso. Essa é uma visão muito, assim, muito desenvolvida já, né, das funções do papel de TI, né? Do que nós tínhamos no passado, aquele operador, aquele digitador, sim. Aquele, né? Vocês puderam perceber que as funções, hoje, elas se integram. Um analista, um codificador, ele não tem que saber só programar, hoje ele tem que saber ele tem que conhecer, né, não é saber a fundo, ele tem que conhecer a realidade de todas as outras áreas envolvidas no processo, para que ele possa, então, desempenhar um papel bem melhor. Maurício, diante do que você falou, que palavra você teria para os nossos alunos, para eles agora que estão ingressando nessa carreira, né, como profissional de TI, como você analisa o mercado e o que você teria de conselho, por exemplo, a dar a eles que estão começando agora nessa área? Bom, eu vejo o profissional de TI hoje, ele tendo que se empenhar em duas áreas bem específicas. Uma que é genérica a qualquer profissional, né, e outra que é específica da área de TI. Genericamente, você tem a parte de comunicação. Tá? Comunicação de dados? Não. Comunicação é aquela que realmente diz respeito à sua apresentação, à sua forma de expressar, né? A sua forma de expressar não só verbalmente dizendo, mas escrita. O profissional de TI hoje tem que ter realmente um bom domínio, né, de fala, um bom domínio de escrita. Não se admite mais profissionais que exercem a sua atividade, por exemplo, digitando alguma coisa lá com erro de português. Isso é uma coisa absurda, né? Além do que, a parte técnica, hoje, infelizmente, quem tem que cuidar da carreira profissional é o próprio profissional. As empresas cada vez mais investem menos em capacitação, em certificação para os seus profissionais, e hoje quem tem que cuidar da carreira realmente é o profissional. Ele tem que procurar certificações, procurar aperfeiçoamento dentro daquela área que ele se especializou, para que seja realmente um profissional de sucesso na área. Ok. Maurício, gostaria de agradecer novamente a sua participação. Agradeço. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Ok? Estamos aí abertos para qualquer questionamento, qualquer dúvidas. Até a próxima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aí tirado proveito desse bate-papo do professor Evandro com o Maurício, que é diretor de TI aqui na nossa universidade, certo? Nós temos ainda um assunto interessante para tratar, que é sobre a regulamentação da profissão. Nós falamos um pouco sobre isso no início da aula, sobre quem pode e quem não pode atuar na área e no mercado de tecnologia, certo? Então vamos acompanhar aqui no slide que existem algumas profissões que já têm um conselho bem regulamentado. Por exemplo, a medicina tem o CFM e o CRM, que são o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina. A odontologia tem o CFO
e o CRO, que são o Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia. O pessoal da área de Direito tem a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E o pessoal da Engenharia e Arquitetura tem o CREA, que é o Conselho de Engenheiros e Arquitetos. Então vejamos, existem diversas profissões, diversos órgãos regulamentadores de profissões no Brasil. Se por um acaso um médico deseja atuar, deseja medicar, ele tem que ter uma carteirinha, um número de registro em algum Conselho Regional de Medicina. Porque senão, o seu registro, o seu diploma não vai ser válido, certo? Ele não pode atuar se ele não tiver uma inscrição em algum Conselho de Medicina. Na área de informática, na área de computação, não existe um conselho, um órgão regulamentador. Ou seja, essa definição de quem pode e quem não pode atuar na área de tecnologia, na área de informática, na área de computação, ela não é muito clara, certo? Então nós temos aí alguns problemas que podem surgir em decorrência disso, certo? Então vejamos aqui, na área de informática, nós temos técnicos, profissionais graduados, especialistas, mestres e doutores. Cada um desses profissionais formados nesses diversos níveis pode atuar em determinadas áreas. Por exemplo, o Ministério da Educação define que, para dar aula em cursos de mestrado, o professor tem que primeiro ter o título de doutor. Para criar cursos de graduação, exige-se uma determinada porcentagem de mestres ou doutores no corpo docente, ou seja, os professores, certo? Então, o Ministério da Educação tem alguma regulamentação, mas voltada para fins educacionais. Para fins de exercício da profissão, não existe essa regulamentação muito bem definida, certo? Então vejamos aqui. Na área de informática, as áreas de atuação podem ser, como profissionais podem atuar como analistas, como cientistas, como gerentes de TI, como administradores de bancos de dados. Mas quais as funções específicas de cada uma dessas áreas? Quem pode exercer cada uma dessas funções, certo? E para que serve um conselho? Por que um conselho pode ser útil para os profissionais de uma determinada área? Vamos acompanhar. Um conselho, ele pode atuar como um controle de qualidade, como um controle de formação. Ele pode atuar na proteção da sociedade contra falsos profissionais. Ou seja, você se sentiria confiante em se consultar com um médico que não tem um registro no Conselho de Medicina? Eu acho que eu não ficaria muito confiante, não. Da mesma maneira, eu te pergunto, você contrataria para desenvolver um software para a sua empresa um profissional que não tem uma formação qualificada? Muitas vezes isso acontece. Então, esses profissionais com a formação debilitada, eles ocupam uma determinada fatia do mercado, tirando espaço de profissionais bem qualificados, bem formados, oferecendo mão de obra com um custo menor e oferecendo um serviço com uma qualidade que não é garantida. E, de certa maneira, isso pode acabar queimando os profissionais da área, certo? Então, as vantagens de se ter um órgão regulamentador são fáceis de se perceber. Porém, a implantação de um conselho, a implantação de uma regulamentação tem que ser muito bem observada, para que não tire a liberdade das pessoas trabalharem, para que não possa, de certa maneira, mascarar as profissões, as áreas de atuação e manter tudo da maneira como está, certo? Então tem que ser muito bem discutido. Hoje no Brasil não tem um órgão regulamentador, muitos profissionais são a favor, muitos profissionais são contra, certo? Então esse é um debate que ainda vai se arrastar por algum tempo. Então, existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que vem tramitando, mas que ainda não tem a sua votação prevista, certo? Além disso, existe a Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, que é uma sociedade que vários profissionais, professores, estudantes da área se filiam e têm acesso a material didático, a material de produção de congressos, anais de congressos, materiais desse tipo. Mas também não é um órgão regulamentador da área, certo? Então nós temos aí essas dificuldades em relação à regulamentação da profissão. Existem técnicos, existem analistas, existem pessoas que nem formadas são em nenhuma dessas áreas e atuam na área de informática. Então, quem pode regular isso, certo?
Então essa é uma questão que deve ser debatida. Concorda, Evanderson? Com certeza, professor. Isso aí seria um ganho muito grande se conseguíssemos, né, em curto prazo de tempo, fazer essa regulamentação, né, esse registro profissional. Eu acredito que todo mundo que se forma numa área, que cursa uma faculdade, tem muitos problemas, muitas dificuldades que ele enfrenta durante o curso para conseguir esse diploma. E no final não ter essa profissão aí meio que desvalorizada, né, é muito complicado. Então, para a área de informática, se esses projetos de lei conseguirem fazer com que haja um registro profissional para os profissionais formados nessa área de tecnologia, seria um ganho muito grande mesmo. Bom, então na aula de hoje, só para nós relembrarmos o que foi visto, nós estudamos sobre e conhecemos sobre a formação acadêmica, que o MEC regulamenta que as universidades devem preferencialmente adotar 3 tipos de cursos: Sistema de Informação, Ciência da Computação e Engenharia da Computação. Todos têm a mesma base, mas todos eles também têm ênfases diferentes. Também vimos as profissões na área de TI, conhecemos algumas, como administrador de bancos de dados, administrador de redes, engenheiro de software, engenheiro de hardware. São várias funções aí que você, ao longo do curso, você vai conhecendo e com certeza vai se identificar com uma e vai escolher. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha formação, meu curso formava com ênfase a desenvolver sistemas de informação, mas eu gostei da área de redes e parti para essa área de redes e segurança. Então, outros vai ver essa área de redes, vai gostar ou não, vai partir para a programação, então vocês vão escolher com o passar do curso aí. Nós falamos também sobre a regulamentação da profissão, né, que no Brasil ainda a profissão não é regulamentada, mas está sendo discutido e caminhando para esse sentido. Esperamos todos aí que se faça da melhor maneira para que todos possam sair ganhando, principalmente os profissionais e a sociedade. Certo? Bom, o que nós tínhamos para nossa disciplina era isso aí. Eu espero que vocês possam ter gostado das aulas. Nós estaremos ainda à disposição no AVA ali para vocês estarem tirando dúvidas durante todo o semestre ainda. E esperamos nos ver em breve, né, nas próximas disciplinas que vocês terão aí adiante. Um forte abraço, pessoal, bons estudos e vamos em frente. É isso aí, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.